A história de Lúcifer, da glória à maldição, tem suas raízes na tradição cristã. Lúcifer, cujo nome significa portador da luz ou a estrela da manhã, era um dos principais anjos de Deus, conhecido por sua beleza e sabedoria. Contudo, seu orgulho o levou a desafiar a autoridade divina, desejando igualar-se ou superar Deus em poder e posição. Essa ambição egoísta levou Lúcifer a liderar uma revolta contra Deus nos céus. Ele convenceu uma parte dos anjos a se rebelarem e lutar contra as hostes celestiais, mas Deus prevaleceu, e Lúcifer, junto com seus seguidores, foi expulso do céu. A queda de Lúcifer resultou em sua transformação em Satanás, o inimigo de Deus e da humanidade. Sua rebelião o levou a se tornar o mestre do mal e tentador, trabalhando incansavelmente para corromper os seres humanos e afastá-los da vontade de Deus. A história de Lúcifer é uma advertência sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. A busca por igualdade com Deus levou à sua condenação eterna, tornando-o um exemplo da queda espiritual que pode ocorrer quando a vaidade e a rebeldia dominam o coração. Por outro lado, a história também destaca a importância da humildade e do arrependimento. Enquanto Lúcifer permaneceu preso em sua maldição, os seres humanos têm a oportunidade de se arrepender, buscar a misericórdia divina e encontrar a redenção espiritual. Assim, a história de Lúcifer é um lembrete poderoso de que a busca pelo poder e pela glória sem humildade e obediência pode levar à queda espiritual e à separação de Deus, enquanto a humildade e a devoção verdadeira nos aproximam da luz divina e da graça eterna. A história de Lúcifer também ressalta a batalha contínua entre o bem e o mal, simbolizada pelo conflito entre Satanás e Deus. A figura de Lúcifer representa o poder da tentação e do pecado, enquanto Deus representa o poder do amor, da misericórdia e da salvação. Ao longo da história, a presença de Lúcifer tem sido associada a muitos males no mundo, incluindo o mal moral, a injustiça, a opressão e o sofrimento humano. Ele é considerado o inimigo das almas, buscando desviar as pessoas do caminho da verdade e da virtude. A luta contra Lúcifer e suas influências negativas é uma jornada espiritual contínua para os seguidores da fé. A humildade, a oração, a busca por uma vida justa e a fé em Deus são fundamentais para resistir às tentações e permanecer no caminho da retidão. No entanto, a história de Lúcifer também leva a reflexões sobre o perdão e a misericórdia divina. Embora tenha sido condenado por seu pecado, a graça de Deus permanece disponível para os seres humanos. Através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, as pessoas podem encontrar a redenção e a salvação, rompendo os laços do mal e abraçando a luz de Deus. A história de Lúcifer também alerta sobre o perigo de deixar o orgulho e a vaidade dominarem nossas vidas. A humildade é uma virtude que nos ajuda a reconhecer nossa dependência de Deus, a aceitar nossas fraquezas e a buscar a orientação divina em nossas ações e decisões. Em última análise, a história de Lúcifer é uma parábola sobre as escolhas que fazemos em nossas vidas e as consequências de nossas ações. Ela nos ensina sobre a importância da obediência a Deus, a luta contra o mal e a busca pela santidade, enquanto também ressalta a disponibilidade do perdão divino para aqueles que sinceramente se arrependem de seus erros. Portanto, a história de Lúcifer continua a inspirar reflexões sobre as questões fundamentais da existência humana, o significado do bem e do mal, a natureza da liberdade e o papel da espiritualidade em nossas vidas. A busca pela verdade e pelo amor divino permanece como um desafio constante para todos os que buscam a luz em meio à escuridão. A história de Lúcifer também nos lembra da importância de discernir entre o bem e o mal, pois nem tudo que brilha é luz verdadeira. Lúcifer, com sua beleza deslumbrante, enganou muitos anjos, levando-os à rebelião, e continua a enganar a humanidade com suas artimanhas e tentações sedutoras. Essa história também destaca a existência de um conflito espiritual contínuo na vida humana. Satanás e suas forças demoníacas estão ativamente envolvidos em tentar desviar as pessoas do caminho da virtude, desencorajando-as a buscar Deus e a seguir seus mandamentos. No entanto, a presença do mal não deve ser motivo de desespero, pois Deus nos oferece poder e proteção para resistir ao maligno.
A fé em Deus, o estudo da palavra e uma vida de oração são recursos essenciais na batalha contra as forças das trevas. A história de Lúcifer nos ensina que precisamos estar vigilantes e alertas, pois o inimigo busca nos enfraquecer e nos desviar do caminho da salvação. Além disso, a história de Lúcifer aponta para a necessidade de não subestimar o poder do orgulho e da vaidade em nossas vidas. O orgulho pode nos cegar para nossas fraquezas e pecados, levando-nos a acreditar que somos autossuficientes e não precisamos de Deus. A humildade, por outro lado, nos aproxima de Deus, permitindo que Ele trabalhe em nossas vidas e nos transforme à sua imagem. A história de Lúcifer também nos lembra que, apesar de nossas fraquezas e quedas, o perdão e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem genuinamente e buscam sua face. Nenhum pecado é grande demais para o amor redentor de Deus, e Ele está disposto a nos perdoar e nos restaurar, desde que estejamos dispostos a nos voltar para Ele em arrependimento e fé. Em suma, a história de Lúcifer, da glória à maldição, é uma narrativa que nos leva a refletir sobre a natureza do bem e do mal, a importância da humildade, a luta espiritual em nossas vidas e a disponibilidade da graça divina. Ela nos alerta para os perigos do orgulho e da rebelião contra Deus, enquanto nos encoraja a buscar a verdade, a justiça e a redenção através do amor e da fé em Deus. É uma história temporal que continua a inspirar e ensinar a humanidade sobre os caminhos do divino e do humano. No final da história, após séculos de luta entre o bem e o mal, o amor e a misericórdia divina triunfam sobre as trevas. A humanidade, mesmo tendo enfrentado inúmeras tentações e adversidades, aprendeu a valorizar a humildade e a busca por Deus em suas vidas. A redenção e a salvação prevalecem quando muitas almas que haviam caído na armadilha de Lúcifer se voltam para a luz e buscam a reconciliação com Deus. Ao reconhecerem suas fraquezas e pecados, encontram perdão e transformação através do amor divino. Satanás, por outro lado, não consegue escapar do destino de sua maldição. Seu poder e influência são gradualmente enfraquecidos, e ele se vê cada vez mais isolado em sua rebelião. A humanidade aprende a resistir às suas tentações e a rejeitar suas artimanhas malignas. Nessa batalha cósmica, a luz de Deus brilha mais intensamente, iluminando cada alma que se volta para Ele. A vitória de Deus sobre o mal é completa, e sua justiça prevalece sobre toda a criação. O céu exulta em alegria enquanto as almas redimidas são acolhidas de volta ao seu amoroso abraço. A história de Lúcifer, da glória à maldição, torna-se um poderoso lembrete para a humanidade. Ela nos ensina que a busca pelo orgulho e pela vaidade leva à ruína, enquanto a humildade e a busca por Deus levam à verdadeira exaltação espiritual. Ao longo dos séculos, a história de Lúcifer permanece como uma advertência sobre as consequências de seguir o caminho da rebelião e uma inspiração para escolher a estrada da humildade, do amor e da devoção a Deus. Assim, a história de Lúcifer da glória à maldição é um lembrete perene da eterna luta entre o bem e o mal, da importância da humildade e do poder do perdão divino. Ela nos ensina que, apesar das tentações e quedas, a graça e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para nos guiar e nos redimir, levando-nos ao caminho da verdadeira felicidade e paz interior.